Olá! Hoje nós temos mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre a Agatha Christie e o seu livro O Assassinato no Expresso do Oriente. Um livro que é muito popular por conta da sua reviravolta no final. Tudo bem, os livros da Agatha Christie são romances policiais em que a maior graça dos leitores é você tentar descobrir quem matou quem foi responsável por cada homicídio. Mas acontece que esse livro é diferente porque é muito difícil alguém conseguir descobrir quem foi o responsável pelo assassinato. Esse é o tipo de livro que as pessoas leem e ou elas ficam incertas sobre quem foi, ou elas têm certeza de qual das pessoas, qual dos suspeitos cometeu aquilo, até lerem o último capítulo e descobrirem que estão erradas. Se você conhece alguém que leu esse livro e falou que desde o início sabia o que tinha acontecido, essa pessoa tá mentindo. Poirot é um detetive belga que só quer descansar. Ele acabou de resolver um caso muito complicado em um outro país e ele quer só voltar pra sua casa, poder tirar suas merecidas férias e curtir o resto daquele mês. Para fazer isso, ele precisa conseguir entrar no Expresso do Oriente. Um amigo dele consegue arranjar um lugar para ele, o amigo que é um dos chefões da companhia daquele trem, daquele expresso, consegue arranjar um lugar para ele num leito que estava vago e a viagem se inicia. No início da viagem, um homem chama a atenção de Poirot. Ele tem um aspecto feio, nebuloso, ele parece vilanesco, um personagem de novela que estaria prestes a dar um golpe em alguém. Ele repara nesse homem, na sua equipe, o seu valete e o seu secretário, e ele automaticamente sente algo ruim. Depois de um tempo, ainda no início daquela viagem, esse homem entra em contato com Poirot, o convida para tomar café da manhã junto a ele e o revela que ele está recebendo ameaças, que ele está sendo ameaçado e que ele sente que a sua vida está em risco. E por saber que Poirot é um grande detetive, ele decide que vai pagá-lo para protegê-lo durante a estadia naquele trem. Acontece que o Poirot não aceita. Ele não está interessado. Então, na página 29, o Poirot deixa bem claro o porquê, qual é o único motivo dele não querer ajudá-lo. Se me desculpar a observação pessoal, eu não gosto da sua cara. No vagão dormitório em que o Poirot foi inserido, existem outras 14 pessoas. Uma delas sendo o homem que pediu ajuda para ele, e outra sendo um dos funcionários do trem que fica sempre sentado em frente às portas dos leitos para poder certificar de que os passageiros estão sendo tratados da maneira correta e têm todas as suas vontades realizadas. Nesse vagão, algumas das portas se interligam, então de um leito você consegue passar para o outro, mas todas essas portas têm trancas. Acontece que durante uma noite de nevasca, esse homem morre. E não é uma morte comum. Para começar, os ferimentos são muito diferentes. Todos eles são perfurações. De início não poderia ser dito se eram por facadas, por desfuradas. E todas elas tinham forças diferentes e vinham de mãos diferentes. Tinham golpes que quebravam ossos e alguns que apenas arranhavam a pele. Tinha alguns que só podiam ser feitos por algum destro e outros só por algum canhoto. Isso é só o começo. O morto tinha um relógio parado no bolso do paletó, que dizia qual seria a possível hora da morte. Tinha um lenço de mulher no chão, um cachimbo. Mas o mais importante, não tinha como alguém ter entrado ali. A porta que dava para as cabines ao lado estavam trancadas por dentro. A porta que dava para o corredor estava trancada por dentro. E a janela estava aberta. Então você pensa, o assassino fugiu. Mas não tinha pegadas. Aquilo foi feito para parecer que alguém saiu pela janela. Então, a pessoa que o assassinou estava a bordo. Era impossível que alguém dos outros vagões tivesse entrado naquele e assassinado o homem.
as portas são trancadas de noite e ficava claro que o homicídio tinha ocorrido depois da meia-noite. Todo mundo tinha um álibi ali que se sustentava, fazendo impossível pensar que alguém dali daquele vagão poderia ter matado alguém. O dono da empresa e o médico, eles simplesmente não entendem, eles não acham que seja possível que alguém dali tenha sido responsável, porque as histórias são muito precisas. Só que o Poirot, ele sabe algo que ninguém mais sabe. Nesse livro, a principal pergunta é: quem fez isso? E é isso que o Poirot vai passar o tempo todo tentando descobrir, acompanhado pelo médico e pelo seu amigo. Enquanto eles investigam cada uma das pessoas ali, eles descobrem suas histórias, suas peculiaridades, seus álibis, e tudo indica para uma coisa muito simples: ninguém ali pode ter feito isso. Tem que ser alguém de fora. E enquanto todos têm certeza disso, o Poirot continua firme na decisão de continuar investigando porque ele tem certeza de que foi alguém que tá ali. E no final nós vamos entender bem o que acontece. Nós vamos ter um discurso muito surpreendente explicando como tudo aconteceu. E, de verdade, se alguém falar que ele descobriu quem foi o assassino pra você na primeira leitura, ela tá mentindo. É impossível. Esse é um livro muito bem construído. É um mistério muito gostoso de acompanhar. Tanto por você quebrar sua cabeça tentando descobrir o que aconteceu, tentando encaixar suas peças e ver se você cria uma história que faz sentido. Porque, vamos ser justos, essa é a principal graça de se ler um livro de mistério. Mas ele também é um livro muito divertido por ser muito bem humorado. O Poirot é muito engraçado. As opiniões dos outros também são muito hilárias. E existem momentos em que todos deveriam estar tensos e ele tá rindo consigo mesmo. Na 40 tem a descrição de que ele deixava transparecer uma desaprovação profissional. Ele estava achando que a pessoa que matou o outro era um incompetente. Isso, em muitos outros momentos, dão muita graça a um livro que deveria ser mórbido. Você está falando de morte. A Agatha Christie é conhecida como a Rainha do Crime. Ela é a escritora de maior vendagem de cópias, apenas estando atrás do Shakespeare e da Bíblia. Ela é responsável por escrever quase uma centena de livros de romance policial, alguns outros com outros temas e também uma peça, que inclusive é a peça que ficou mais tempo sem parar de ser exposta em teatros. E a Agatha Christie tem livros que são de mistério e suspense, ou seja, são livros fáceis de se adaptar para o cinema e para a televisão. E isso acontece com esse livro, que é considerado sua obra-prima. A última adaptação, uma adaptação que eu recomendo demais, eu sou apaixonada por aquele filme, traz uma adição a esse livro, com um personagem, o Sargento, que nesse livro é um homem branco e no filme é um homem negro. O Poirot, no livro, decide ajudar naquela investigação por conta do amigo, mas no filme ele decide ajudar porque ele sabe que, se depender dos policiais, existem grandes chances de que aquele homem seja preso. Não por ser o culpado, mas por ser negro. A Agatha Christie, ela é a rainha do crime. E basta você começar a ler um dos livros dela para você descobrir que esse crime é o racismo. Ela tem um ódio especial contra latinos e ela espalha antissemitismo sempre que tem chance. E nesse livro tem um personagem italiano. Esse homem, ele é visto como o criminoso por esse amigo do Poirot que trabalha nessa empresa do Expresso. Ele não só acha que foi ele quem cometeu o crime, ele torce para que tenha sido ele, porque ele vai ficar feliz de vê-lo preso. E você pode pensar que um personagem ser racista é uma coisa simples, é uma coisa, na realidade, que qualquer pessoa que não seja também um racista vai ler e entender como uma grandíssima falha de caráter. Mas uma coisa é o personagem ser racista e outra coisa é a escritora ser racista.
Vamos pensar no exemplo do Poirot. Ele é o homem inteligente ali naquele livro. Ele é o homem que sabe o que está fazendo, que corrige quando os outros falam coisas erradas. Então, se você vai pensar assim, na primeira coisa racista que esse amigo dissesse, era só o Poirot olhar pra ele e falar: "Você é burro?" Mas não é o que acontece. E é claro, eu imaginaria que a Agatha Christie, se fosse escrever isso, escreveria com palavras um pouco mais bonitas que as que eu tô usando. Mas não é o que acontece. Na realidade, o Poirot, em certo nível, até concorda com ele. Na página 112, esse amigo vai falar: "E a sua psicologia? Os italianos não costumam apunhalar?" Ao que Poirot responde: "Certamente", concorda Poirot. "E mais ainda quanto há uma desavença. Mas este é um crime diferente. Tenho palpite, meu caro amigo, que este crime foi cuidadosamente planejado. É um crime longamente premeditado, até mesmo ensaiado. Não se trata, como direi, de um crime latino. O crime indica um cérebro frio, deliberado. Eu diria anglo-saxônico." E apesar desse ódio que eu tô sentindo agora, terminando de gravar esse vídeo, e de todos esses pontos horríveis que eu comentei sobre, esse é um livro muito bom mesmo. Ele é um livro que é muito bem escrito, é muito imersivo, é de dar curiosidade, você não quer largar, e ele é realmente um livro que eu recomendo 100% de certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que lerem esse livro vão querer ler mais da Agatha Christie, vão querer ler mais de suspense, de mistério, de romance policial, vão ser instigadas a talvez procurar pelos filmes que sejam adaptações de livros ou filmes criados por roteiros originais mesmo. Tem uma grande chance de ele virar um dos seus preferidos da vida, como é um dos meus. Eu acho esse um livro assim fenomenal, com uma história. Eu choro com esse livro. Tudo bem, eu sou uma pessoa bem chorona, qualquer. Se eu tô vendo um filme e tem uma cena bonita, eu tô chorando, pensando, meu Deus do céu, como isso é contemplativo. Mas eu chorei muito nesse livro também. Eu acho que não era a intenção da autora, mas aconteceu. Eu recomendo. E eu acho que, bem, você provavelmente, se decide ler, vai ter a sua própria experiência e vai poder, pensando criticamente, saber se esse foi um livro que agregou na sua vida ou que você preferia não ter lido. Eu queria só fazer um comentário sobre essa edição da HarperCollins. Ele vem num box com outros dois livros e toda a capa muito linda, muito bem desenhada. E, diferente da maioria dos livros de agora, ele tem uma sinopse. É tão difícil encontrar um livro que não seja só algumas frases de pessoas famosas falando bem. É muito bom isso. Ele também é um livro que tem uma diagramação muito boa. Acabei de mostrar uma página. Ele é um livro que tem uma diagramação muito boa, muito confortável de se ler. É um livro muito simples de. Você quer continuar virando as páginas, ele tem um mapa do vagão que é muito útil. É bom você marcar quando estiver lendo, que aí você pode só voltar para aquela página para ver se você entende a geografia do lugar. Ele é dividido em 3 partes e assim, é tão rápido de ler cada página que você termina 5 capítulos e aí você percebe que, opa, não, eu acho que é melhor eu já parar por hoje. E aí você olha e volta tão um pouquinho que você, não vai fazer mal eu continuar. É um livro que eu recomendo muito. A HarperCollins, ela sempre faz um trabalho muito legal nos livros dela. Eu tenho 2 boxes da Agatha Christie. Eu tenho o do Sherlock Holmes também, que é da HarperCollins. Eu tenho alguns outros livros soltos. E eles têm um cuidado muito bom. A tradução também é muito bem feita, não encontro nenhum erro. Eu vou deixando vocês por aqui. Se vocês quiserem continuar essa discussão, tem os comentários aqui do canal, o perfil literário no Instagram e também o blog, que tem a resenha do livro que já saiu. Eu espero que, se vocês tentarem ler, vocês aproveitem tanto quanto eu. E eu realmente torço para vocês não passarem tanta raiva quanto eu passei. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.